Olá, queridos e queridas, graça e paz, que o Senhor abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, que abençoe sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos, que cumpra cada um dos seus propósitos na sua vida, que manifeste a sua presença a cada instante, onde quer que você estiver e que te faça muito feliz em nome de Jesus. Amém? Pastora Ana Lúcia, aqui do Instituto Único Caminho. E eu quero te dizer que toda segunda, quarta e sexta sempre tem um vídeo novo aqui no canal, uma palavra fresquinha, um recadinho de Deus para sua vida, para o seu coração. E hoje não vai ser diferente, amém? Mas antes de nós irmos para a palavra, deixa eu te dizer, se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E a todos vocês tenham total liberdade para assistir a todos os vídeos, para comentar, curtir, compartilhar, né? Se inscreve no canal, receba todas as notificações. Nos ajude, queridos, a tornarmos os canais que ministram a palavra de Deus verdadeira, o evangelho do reino de Deus, tornar esses canais relevantes. Porque, queridos, a palavra de Deus ela é suficiente nos nossos dias e em todos os tempos para transformar as nossas vidas, para vir assim de encontro às nossas necessidades e para realizar todo o querer e toda a vontade de Deus em nós. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, não é mesmo? Amém, queridos? Sabe, eu tenho aprendido que para quem tem um chamado para pregar a palavra de Deus, né? Pastor, pregador, para nós não é difícil pregarmos a palavra em si. Mas o grande desafio, querido, é nós pregarmos a palavra que o Senhor está pregando. Ou seja, nós dizermos o que os céus estão dizendo. Nós dizermos exatamente aquilo que Deus deseja dizer no nosso tempo. E se tem algo que Deus tem falado muito forte ao meu coração, eu tenho ministrado em muitos lugares, e Ele tem falado muito a respeito de voltarmos à nossa origem, voltarmos à nossa essência, voltarmos à primeira essência, voltarmos ao primeiro amor, sabe? Eu creio que Deus, Ele deseja muito que nós, os seus filhos, voltemos, né? E isso é conversão, né? Eu tenho aprendido que conversão é voltar à versão. Tenho aprendido que existe uma Ana Lúcia no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. E eu preciso voltar, querido, até que eu seja exatamente aquilo que eu era no coração de Deus. Porque Ele tem um propósito com a minha vida e um propósito com a sua vida. Você crê nisso também? Amém, querido? Então, eu estou chegando agora de um culto muito especial, onde nós ministrávamos uma palavra que falava exatamente sobre isso. O tema do culto, dessa reunião, desse encontro, de onde eu estou vindo, é exatamente isso: voltando à primeira essência. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que nós compartilhamos ali naquele culto. Primeiro, querido, essência é substantivo feminino com origem no latim, essentia, e que indica a natureza, a substância ou a característica essencial de uma pessoa ou de uma coisa. Isso é o que o dicionário fala a respeito do que é essência. E o tema é voltando à primeira essência. Então, meus amados, o que eu entendo que seja essência? Essência é aquilo que a gente foi criado para ser. Quando Deus nos criou, Ele teve um sonho, Ele teve um plano, Ele teve um projeto. Ele tinha algo para conosco, que nós deveríamos ser. E quando nós, muitas vezes nas nossas vidas, devido às circunstâncias, devido a não conhecermos a Deus, a não conhecermos a sua vontade, ou por tantas coisas que acontecem na nossa vida, nós acabamos nos tornando uma coisa que Deus nunca quis que nós fôssemos. Nós perdemos ali a nossa essência. Digo mais, nós perdemos ali as nossas características. Perdendo as nossas características, nós perdemos também a nossa identidade. Amém? Característica me fala de caráter, querido. Então, quando eu tenho caráter, dependendo do caráter que eu tenho, eu vou agir conforme Deus deseja que eu haja, ou eu vou agir
não conforme Deus deseja, mas conforme o mundo deseja, conforme as pessoas desejam. Sabe, o que acontece é que muitas vezes as pessoas elas olham para nós e elas desejam que nós sejamos uma coisa que nós não fomos chamados para ser. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu temperamento, uns são mais extrovertidos, outros são mais contidos, nós temos os nossos gostos, nós temos a nossa maneira de expressar. Isso não é problema, Deus ele nos fez assim, e da forma como nós somos criados, da forma como ele nos fez, nós vamos expressar aquilo que ele deseja que a gente expresse através do nosso ser. Você está conseguindo entender? Então você não precisa ser ninguém para agradar os outros. Você precisa ser alguém que você vai olhar no espelho e vai dizer: essa sou eu, esse sou eu. Foi para isso que eu nasci. A razão de eu existir é essa. Foi isso que Deus fez, isso que Deus sonhou, isso que Deus planejou para mim. E tem um texto na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, quando Jesus manda que João escrevesse aquelas cartas à igreja, né? Aquelas cartas são para nós, são advertências a nós. E em Apocalipse 2, de 1 a 5, o Senhor ele manda escrever para a igreja de Éfeso e ele vai dizer as seguintes palavras: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência ou perseverança, que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu achastes mentirosos. E sofrestes e tem perseverança e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, queridos, esse texto em Apocalipse, ele fala a respeito de uma igreja que trabalha, que labora, que se esforça, que serve incansavelmente, mas que infelizmente ela perdeu a sua essência. Ela perdeu o primeiro amor. E queridos, não é que ela não ama mais, mas é que ela não ama mais do mesmo jeito. Sabe, às vezes nós continuamos fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer, mas nós não fazemos mais com a motivação correta, nós não fazemos mais com o mesmo amor, nós não fazemos mais com a mesma intensidade. O Senhor, ele nos chama atenção e a palavra é: arrepende-te e volta. Então, queridos, voltar à primeira essência fala a nós de nós encontrarmos novamente as nossas características, de nós voltarmos a ter a nossa identidade. E quando eu falo identidade, queridos, identidade vem de idem, ou seja, idem é algo igual a, ou idêntico a. Voltar às nossas origens, voltar à nossa essência, voltar às nossas características, voltar à nossa identidade, é entender que o nosso chamado é sermos idênticos a Cristo. Afinal de contas, nós somos cristãos. Então não importa qual é o teu chamado, se o teu chamado é pregar, se o teu chamado é cantar, se o teu chamado é acolher, se o teu chamado é visitar hospitais, é visitar os presos, se o teu chamado é alimentar os moradores de rua, qual é o teu chamado? Aquilo que você vai exercer, aquilo que você foi chamado para ser, você precisa ser exatamente igual a Cristo seria. Então você vai fazer aquilo como Cristo faria. Essa é a tua verdadeira essência. É aí que você precisa voltar. Uma outra conotação acerca de essência, querido, e eu quero falar isso e encerro essa ministração, quando lembramos de essência, nos lembramos de perfumes, né? Então, essências são óleos, né? Óleos essenciais que, além de um aroma principal, eles vão ter misturado ali água, álcool, um filtro ultravioleta para permanecer as cores, né? Para manter a cor natural ou inicial, vamos dizer assim. Também antioxidantes para que não azede aquele frasco, aquele líquido que está ali, né?
E eu tenho aprendido que os perfumes mais puros, eles têm 20 a 40% do óleo da essência, da primeira essência, vamos dizer assim, que é aquela nota de peso que vai permanecer mais, né? Eu aprendi alguns dias atrás que na arte do perfumista, quando ele vai fazer um perfume, existem 3 notas. Existem as notas de saída, as notas de cabeça, que é aquilo quando você, né, aperta ali, né, e sai aquele perfume, sai aquele, né, digamos assim, algumas gotículas, elas vão se escapar do frasco, né, e vão estar ali na atmosfera. Então essa é a primeira nota, é a nota da saída, né, são ingredientes que evaporam fácil. Então é aquele cheiro que só você sente quando você coloca aquele perfume. Existem também as notas de corpo ou de coração, que é quando o líquido ele evapora e penetra na pele, então aquele cheiro que fica. E as pessoas que estão mais perto de você, elas vão sentir aquele cheiro. Elas são notas mais encorpadas, elas não evaporam tanto, né? Então, o cheiro que as outras pessoas conseguem sentir em você. Mas existem as notas de fundo ou a base, que é aquela que garante o poder da fixação. E quanto mais poder de fixação, quanto mais tempo aquele odor, aquele aroma, aquela essência fica em você, né? Quanto mais denso aquilo fica, mais caro é aquele perfume, mais puro ele é, né? Então são as notas que todas as pessoas conseguem sentir e que quando você chega no ambiente exala aquele perfume, assim, que logo todo mundo à sua volta consegue perceber. E esse cheiro você às vezes já não sente mais, porque você se acostuma, mas alguém chega perto de você, te cumprimenta e diz: ai, que perfume gostoso, né? Então essas são as notas de fundo ou de base. E eu não sei se você já percebeu que às vezes nós vamos a um restaurante ou nós vamos a uma pastelaria, uma pizzaria, e eu gosto muito disso aí com o meu esposo, e já aconteceu às vezes de ir em um restaurante no dia dos namorados e ter caprichado, né, ter arrumado cabelo, maquiagem, colocado uma roupa legal, assim, e daí quando sai de lá, sai com aquele cheiro daquela comida, né? E não é um cheiro agradável, não é um cheiro bom, né? Então, às vezes, o ambiente onde você está faz com que você tenha aquele cheiro, né? Aquele aroma, aquele perfume. E o que eu aprendo aqui, queridos, que quando o Senhor está falando conosco a respeito de nós voltarmos à primeira essência, né? A palavra vai dizer a meu respeito e a teu respeito que nós temos o bom perfume de Cristo. Amém? Então, para nós exalarmos esse bom perfume, nós precisamos voltar ao lugar de intimidade com Ele, né? Quanto mais nós estivermos no lugar secreto, quanto mais nós estivermos no lugar de intimidade, quanto mais nós estivermos perto de Jesus, mais nós vamos ter a identidade de Jesus, mais nós vamos ser parecidos com Ele. Quanto mais nós falarmos com Jesus, melhor nós vamos falar com as pessoas, porque nós vamos falar no tom de voz que Ele fala, embora que venhamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade em amor, né? O nosso tom de voz vai ser parecido com o tom de voz dele. Vamos falar em amor, vamos falar a verdade, né? Vamos exalar aquilo que ele é, exalar o perfume dele. Então, queridos, é tempo de nós voltarmos à primeira essência. E a gente só vai encontrar a primeira essência se nós voltarmos para ele. É isso que Deus deseja falar comigo e é isso que Deus deseja falar com você. Nós precisamos voltar a ser aquilo que nós éramos no coração de Deus antes da criação do mundo. Nós precisamos entender que nós somos livres para sermos exatamente do jeito que somos, sabe? Com as nossas características, com a nossa identidade, ou mais contido, ou mais intenso, né? Ou mais sério, ou mais sorridente, isso não é problema. Mas sermos exatamente aquilo que fomos chamados para ser. E só seremos isso, queridos, se nós nos voltarmos a Ele, se nós passarmos tempo com Ele. Você sabia que ser um cristão é ser uma cópia de Jesus? Então a tua essência é ser imagem e semelhança daquele que te criou, daquele que te amou e daquele que te conhece como ninguém mais. O convite dele para mim e para você nesse dia é: vamos voltar à nossa primeira essência. Em nome de Jesus.
Amém? Paizinho querido, eu desejo que essa palavra que falou tão poderosamente ao meu coração venha falar também ao coração do meu irmão e da minha irmã que me ouve. Que nós possamos voltar à nossa identidade, que nós possamos voltar a ter as nossas características, que nós possamos voltar à nossa primeira essência, que é aquela pela qual nós fomos criados, que nós sejamos exatamente a versão que éramos no teu coração desde antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos permita voltar, que o Senhor nos ajude a voltar, que o Senhor manifeste em nós o bom perfume de Cristo. E onde quer que nós estejamos, por onde quer que passemos, nós possamos levar esse aroma, essa fragrância conosco e espalhar, Senhor, por todo o ambiente, em nome de Jesus, que todos sejam contagiados por essa essência. Essa é a minha oração nesse dia, a começar em mim, sobre a minha vida e na vida de todo aquele que me ouve nesse momento. E eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Eu espero que o Senhor tenha falado com você tanto quanto Ele falou comigo nessa ministração. Que Ele te abençoe e te guarde, que você seja muito feliz e por onde você passar, você exale o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde e até um próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Um beijo no seu coração, amo a sua vida. Tchau, tchau.